Fala, medalha. Tácito. Vamos lá. Tô esperando o Lula aí. Ele já viu que eu entrei. Só tô esperando ele dar o alô. Opa, quem morreu? Opa, acho que esse aqui é o Lula, hein? SESI Franca. SESI Franca. Aí, Lula, Dante. você entrou pelo SESI Franca, né? Cara, acho que sim, né? Foi isso. Não, tranquilo, não tem problema, tá ótimo. Já tem um pessoal ligado aí, viu? Obrigado. Medalha, Tácito. Ixi, Sabe agora quem é é, ver se Lula? não tá tudo. Tem uns caras que não fazem nada na vida, então eles ficam o dia inteiro em live, entendeu? É isso aí. Medalha, tá? O Alexandre lá do Giacomo Basquete, o Wilson aí, ó. Tão de Nossa Senhora. brincadeira, pô. O Olha a pessoal responsabilidade. Que nada, meu. Nós só vamos contar a história aqui, Lula. Nós vamos rir muito, pô. Não vou nem falar de basquete com você, pô. A gente, Pode contar aquela do debaixo do ginásio lá de Joinville, não, né? essa eu vou deixar para você contar. Essa já tá na minha lista aqui, ó. Tá anotado aqui, ó. Joinville. A debaixo do ginásio e a saída do ginásio no último O dia. mundo ia acabar. Que o mundo ia acabar, exatamente. Olha, deu um susto, rapaz. Não é que o cara estava certo agora vai mesmo. Pois é, né? Há 40 anos o cara já estava prevendo o fim do mundo. Olha o que está acontecendo, né? Ô Lula, vamos dar um tempinho só a mais para o pessoal entrar? E aí Não, a gente tranquilo. começa. A ideia é bate-papo, viu? Olha lá o medalha, estatísticas do Ibirapuera. Isso nós temos que 18, contar para cara. o povo também. Peraí, eu vou pegar um negócio aqui para o pessoal não ver que nós estamos mentindo. Espera um pouquinho. Tá. Voltei aqui, ó. Ó o que eu mandei encadernar. Nossa Senhora! Aquele lá foi histórico mesmo, hein, Dante? Ó como é que a gente Olha as fazia. quadrinhas. E não tinha linha de três. Nós que inventamos a linha de três no basquete, hein? É verdade. Você viu só que a gente era visionário, cara. Quer ver? E a nossa Deixa, tabelinha de porcentagem? então, deixa eu agradar o Tácito aqui, ó. A letra do É, Tácito aqui, como a a gente letra fazia o é dele. cumulativo, ó. Era o A Tácito letra que era dele. escrevia, ó. A Mas letra bonita. nós vamos contar essa história pro pessoal. Mandei encadernar, Lula, ó. Capa dura, ó só. Pô, linda. Ó. Quando a gente encontrar, quero ver isso aí, pô. Pô, tem todos os jogos completinho aqui, ó. Depois eu vou Nossa, mostrar de novo pro. Você mostrou pro Dodge isso, não? Não mostrei ainda, mas ele sabe, porque eu mandei uma cópia disso aqui pro Sírio. Eles não Ah, tinham lá, eles não tinham no Sírio isso. Eles tinham, imagino.
Eles tinham de 79, né, que foi o Tácito que... Aliás, eu não tenho essa de 79, nem sei se o Tácito tem. Mas aí essa de 81, um dia eu fui lá conversar com o Arpad, que é quem cuida lá do memorial. Não sei se você conhece ele, o Arpad Molnar. Ele cuida do memorial lá do Sírio. Ele ficou louco, né? Eu deixei com ele, aí ele tirou uma cópia e eu mandei encadernar. Maravilha, Olha lá, cara. Medalha falando, vocês... Sim, nós fizemos antes, sim, Medalha, mas aqui, na verdade, em 79 foi o Tácito que... o Tácito está dizendo que não tem. É uma pena, vou ver se eu consigo lá no Sírio isso aí. Mas tudo bem. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a nossa live com o Lula. E hoje é muito especial, viu? Muito especial para mim, porque o Lula é um parceirão aí de vida inteira de basquete, né, Lula? A gente tem uma trajetória aí muito igual no basquete. Apesar da gente ter se separado num determinado momento por questões profissionais, né? Mas a gente continuou mantendo um contato muito legal. Rapidinho, né, só para o pessoal se situar, o Lula foi meu calouro na faculdade, né? É verdade. Pô, Ainda bem que apesar dele ser bem mais... muito, né? Pois não, mas não dava, você era muito grande, pô, não ia levar vantagem. Apesar dele ser muito mais velho do que eu, né, ele foi meu calouro. E aí foi legal, porque a gente teve uma trajetória, aí o Medalha comentou isso na live dele, né? Em 77 nós éramos professores voluntários, né, Lula? O Medalha muda esse assunto. Nós éramos voluntários, aí quando o Medalha e o Guilmar foram embora para os Estados Unidos, a gente assumiu e nós ficamos 10 anos trabalhando juntos. Aí em 87, né, por questões profissionais, eu continuei na carreira acadêmica e o Lula foi pro lado... Enfim, trabalhava em escola, já era técnico, enfim. Então aí, ó, Medalha relembrando aí que a gente foi campeão universitário, Lula. Ô, louco, hein? Mas mesmo depois dessa separação, né, a gente continuou juntos, escrevemos o nosso livro, não é? Aquele livro que até hoje é muito citado, graças a Deus. Peraí que eu vou pegar ele aqui, ó. Eu tô com tudo aqui, ó, Lula. Peraí. Tô vendo, velho. Tá organizado. Cadê o dito cujo? Tô resgatando a nossa história aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, você tem o primeirão mesmo. Não, esse aqui, Lula, já é a segunda edição. Já mas é uma a capa mais... é a mesma. Não, a capa é a mesma, mas é a segunda edição, mais moderninha, tal, mais bonitinha. E aí, enfim, a gente continuou nessa trajetória, né, nunca perdendo contato. Fomos, né, junto com o Tácito, com o Medalha, tal, os pioneiros da estatística, né, Lula, que a gente vai contar depois um pouco essa história. Enfim, tem muita história para contar, viu, gente? Muita história mesmo de uma amizade muito bacana que perdura até hoje. Então é isso aí, Lula. Estou super feliz de poder falar contigo, junto com esse pessoal, para o pessoal saber um pouquinho da tua história. Olha lá, o Tácito tem o livro autografado. O Tácito não vale, né? O Tácito não pode. Ele é suspeito. O Tácito não vale. Então, Olão, conta aí, né? Como é que foi tua vida no basquete, tua entrada no basquete? Você foi atleta, depois virou técnico, enfim, manda bala aí que nós temos 50 minutos para jogar a conversa fora. Tá legal, Dante. Bom, em primeiro lugar, te agradeço muito pelo convite. Eu acho que o trabalho que você está fazendo de divulgação do basquete, dos estudos que você faz, não tem preço, o basquete, para te agradecer. E as pessoas queridas que estão aí assistindo, você citou alguns aí, Medalha, Tácito, pessoas que foram marcantes na minha vida, assim como você. Como você citou, o basquete mudou a vida de todos nós, né? Então, eu devo muito, assim, ao início, a minha mãe, eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, nasci em 1951, em 1965, ditadura militar. Eu era garotão, minha mãe falou, eu vou te levar para jogar basquete. Eu jogava futebol na rua. Eu falei, mãe, o que é isso? Nem sabia o que era basquete. Aí ela falou, não, vou te levar. Aí ela pegou e me levou para o Palmeiras, né?
Eu era sócio do Palmeiras, era o clube mais... Ninguém é perfeito, né, Lula? Vamos combinar, pô. Morava mais perto, porque eu morava no Alto da Lapa, e fui para o Palmeiras. Aí, em um mês, eu já estava apaixonado. Aí você vê a importância de um técnico que te inspira, né? O Bauru, o João Divino Diegues, técnico, e em um mês ele ensinou a jogar, eu jogava no Mirim, gostei, o meu parceiro de time era o Carioquinha, você imagina. Era bom com o Carioquinha porque você só tinha que pegar rebote, certo? O resto ele fazia. E aí fiz minha carreira no Palmeiras, mas eu fui um jogador mediano, nunca me destaquei, era um jogador mais de marcação, não era de fazer ponto. E, obviamente, quando eu me tornei adulto no time do Palmeiras, eu não iria ter chance de jogar. Naquela época, o time adulto do Palmeiras era um time de categoria, Sim. Era um time bom. Então, eu não teria chance. Aí vem aquelas coisas da sorte e do destino. O Bauru, que era o meu técnico, foi meu técnico durante toda a trajetória das categorias de base, ele foi contratado para a Hebraica, que era um clube social de colônia judaica, e que estava começando a tatear para montar um time adulto. E o Bauru foi convidado, e o que ele fez? Ele levou para a Hebraica todos os jogadores que estavam na minha condição, que seriam jogadores que ele trabalhou na base, mas que não teriam condição de jogar no time do Palmeiras, ele levou para a Hebraica. E eu fui. E aí, de novo, aquelas coisas do acaso, eu já tinha entrado na faculdade, estava no meu primeiro ano, e aí eles me falaram o seguinte, olha, em vez de a gente te dar uma ajuda de custo, que naquele tempo seria uma ajuda de custo, né? Ou seria uma bolsa, não é? Não se ganhava dinheiro como hoje, também meu basquete não era para isso. Eles me ofereceram eu ser técnico da escolinha, em troca de jogar. E aí eu comecei, e por uma coisa do destino, mas que depois eu vi que foi muito bom para mim, eu não pulei nenhuma categoria. Eu comecei na escolinha, fiquei alguns anos, depois fui para o pré-mirim, naquela época, que era a categoria de 11 anos, fiquei um tempinho, depois fui para o mirim, para o infantil, para o juvenil, até chegar no adulto. Foi essa toda a minha trajetória dentro da Hebraica. E foi ótimo para mim, por quê? Porque eu vivenciei todas as categorias. Aí, paralelamente a isso, eu me formei, aí veio aquela história que o Medalha já contou, e a quem eu devo muita coisa também, a você, ao Medalha, porque o Medalha, na verdade, abriu uma porta enorme para nós, né, Dani? Porque sem dúvida. A entrada do corpo docente da USP foi uma coisa que mudou a vida, embora eu não tenha depois seguido, porque depois de 10 anos, a USP colocou aquela barreira de que tinha que fazer mestrado e dedicação exclusiva. Aí eu já tinha 3 empregos, mas a USP já tinha filho, as minhas filhas já tinham nascido, eu falei, não vou conseguir. Aí você seguiu na carreira acadêmica, e eu tive que optar, fiquei na parte, eu era professor de educação física, dava aula e técnico de basquete. Aí surgiu o convite do Palmeiras, para eu ir para o Palmeiras, na época de 90, mais ou menos. Eu tinha já 18, quase 20 anos de Hebraica. Aí eu fui para o Palmeiras, mas o pessoal da Hebraica gostava muito de mim e não quis deixar eu sair do clube. Eles falaram assim, não, você vai como técnico para o Palmeiras e fica como gerente da escola de esportes na Hebraica. Aí eu falei, legal, para mim tudo bem. E aí aceitei isso e fui para o Palmeiras. E naquelas condições, o Palmeiras naquela época, ele tinha parado o basquete adulto e ia recomeçar. E eu lembro direitinho, o seu Oswaldo, né? Era um dirigente muito, muito inteligente, de poucas palavras, mas ácido. Oswaldo Langanque. Oswaldo Langanque. Ele foi me contratar, fez o convite, né? Eu falei, legal, seu Oswaldo, eu aceito, fiquei muito honrado. E vai ser quem o assistente, né? Ele falou, você. Eu falei, e de preparador físico? Ele falou, você também. Eu falei, legal, muito bom. Quer dizer, se sobrar uma camisa, vai jogar também. Só não dirigia a Kombi porque ia de Kombi. Naquela época eu viajava de Kombi, né? Tinha aquelas Kombi do Palmeiras e tal. E aí fui pro Palmeiras. Aí fiquei 10 anos do Palmeiras com uma saída, porque no meio da trajetória, mais ou menos, a Parmalat entrou no Palmeiras. E aí, na época, o Brunoro, que era o diretor da Parmalat, entendeu que eu era um técnico muito jovem,
que precisava de um cara mais experiente, mirando no Cláudio Mortari, que era parceiro dele já da Pirelli, era um técnico já mais consagrado. E aí eles me dispensaram. E o Mortari não foi para o Palmeiras, porque aí a diretoria do Palmeiras falou, tá bom, vocês queriam que saísse o Lula, nós topamos, mas nós vamos trazer um técnico renomado, mas que nós, Palmeiras, vamos contratar, não a Parmalat. E contrataram o Edivar. Aí foi o Edivar. E eu fiquei esse período, acabei indo para o Sub-23 do Corinthians, nesse meio tempo. Mas passou, não deu um ano. O Edivar foi pro futebol, a Parmalat chamou ele para ir para o futebol. Isso. E o Palmeiras colocou o Bob, que era um jogador americano que jogava no Palmeiras, como técnico. E ele dirigiu um pedaço com o time que o Edivar tinha montado, e tudo bem. Aí, quando reiniciou, ele montou o time, jogou 6 jogos no campeonato, perdeu 6. Aí o Mustafa, que era o então presidente do Palmeiras, falou, não, para fazer isso que ele está fazendo e com o dinheiro que está gastando, então traz o Lula de volta aí que dá mais certo. Aí voltei para o Palmeiras, fiquei mais 5 anos. Depois do Palmeiras, em 2000, o Coque me chamou para ir para Ribeirão Preto. O Medalha, inclusive, foi o técnico precursor lá. Ah, só queria contar do Tasto. Nessa época de técnico do Palmeiras, o Tasto foi meu jogador. E eu brincava, e o Tasto corria. Hein? Eu falava que o Palmeiras era o único time que marcava a zona 3-3. Porque botava o Tasto na frente, mas ele corria por 2. Né? Ele corria, recuperava, corria aquelas perninhas tortas dele. Rapaz, corria muito. Aí eu falava, nós marcamos zona 3-3, porque o Tasto em cima vale por 2, velho. E foi isso, foi uma época muito legal. Me projetou para muita coisa. Eu agradeço muito Palmeiras Hebraico. E foi a hora que eu consegui fazer com que o basquete fosse para mim profissional mesmo, porque até então eu era técnico, sim, mas eu era, como eu falei, fiquei na Hebraica, aí já era gerente de esportes, eles criaram gerência de esportes. Eu era gerente de esportes lá e professor da Escola Morumbi, professor de educação física. Então era aquela vida de, né, sair às 6 horas da manhã e voltava às 11 da noite, andando de moto para dar conta de todos os trajetos, tudo. Eu andei muito nessa moto, hein? Nós fomos em muito jogo no Morumbi com essa moto, hein? O jogo do Corinthians ali parava na rampa. Aí foi a hora que eu consegui viabilizar financeiramente o valor que me sustentava. Não era nada exagerado, mas numa cidade de interior, Ribeirão Preto, e vim para o Coque. O Coque, na verdade, ele montou mirando já na renovação. Por quê? Porque o Coque, ele nasceu grande. Ele herdou o time do Dharma, que o Medalha dirigia, com todas as estrelas. Já era um time forte. Só que na continuidade dos campeonatos, ele não conseguiu ganhar. Perdeu para a Franca. Tem uma das séries foi histórica, porque o Coque estava ganhando era o Coach Coque na época. Estava ganhando de 2-0 e já estava meio que contando a vitória. E o Franca virou. Aquelas viradas que Franca dava, virou 3-2 e foi campeão. Aí o Chain se aborreceu, perdeu o apoio da Pout, ia ficar só o Coque mesmo. Aí ele me chamou para fazer um trabalho de renovação. Ele falou, vou te chamar, você já fez isso no Palmeiras, quero que você faça aqui também. Tem os moleques aí, você olha. Aí fui lá, Nezinho, Alex, André Bambu, era essa molecada que estava lá. Aí eu falei, legal. Aí a primeira decisão era, não sei se você vai lembrar, o de Jair, tinha o de Jair, era um armadorzinho canhoto, sim, ele sim. chutava lá, passava o meio da quadra, ele já mandava, ele metia a bola. Aí o Tom Zé, que era o assistente técnico já, o falecido Tom Zé, ele falou, precisamos escolher, ou é o Nezinho ou é o de Jair. Aí eu analisei uns treinos lá, falei, não, eu vou ficar com o Nezinho. E acho que acertei na escolha, né? Deu no que deu com o Nezinho aí. E aí aquele time foi um time que realmente foi marcante para todos que participaram daquela época, e para mim não foi diferente. Um time maravilhoso de dirigir, de ver jogar, de treinar, de tudo. Vários jogadores ali, né? Paulão, Mineiro, Mineirinho, Mineirão, Tiagão. Depois alguns já mais consagrados que jogaram lá, Fúvio, Murilo, Guilherme Giovannone.
E o Guilherme Giovannone até tem uma passagem legal de contar, porque ele foi para o COP, ficou uma temporada, assinou o contrato para renovar na segunda, e depois de um mês de renovado, ele teve uma proposta para ir para a Itália. E aí ele aceitou e devolveu o dinheiro que ele tinha recebido no primeiro contrato. Quer dizer, um cara super correto, né? Ele já tinha recebido, mas ele devolveu e foi. Então, são coisas que marcam essas atitudes. Com certeza, com certeza. Foram muito bacanas. Outra atitude bacana foi do Chaim, quando o Alex foi para a NBA. Porque o Alex recebeu o convite e normalmente já tinha tido aquela confusão com o Nenê, né? Que o Vasco não liberou tudo. E o Chaim falou, não, você vai sim, ainda vou te mandar com um intérprete para você te ajudar no negócio da língua, e apoiou o Alex tudo. E tudo tem volta, né? O Alex, com quando certeza. voltou, ele veio para assinar o contrato, entrou na sala do Chaim e falou assim, onde que eu assino aí, Chaim? Aí o Chaim falou, mas você não vai querer saber quanto você ganha? Ele falou, não, assino em branco. Entendeu? Ele nem perguntou. Deixou por conta do Chaim, quer dizer, confiança mútua muito grande. Essas histórias foram legais, Ribeirão, fora os truques. E só para completar a história e acelerar um pouco aí depois de Ribeirão, durante esse período de Ribeirão, eu estava na seleção brasileira, né? Em 2003 eu fui convidado para ser o técnico do adulto, e quando acabou em 2007, o Grego falou, olha, como acabou o time, eu vou te convidar para ser técnico exclusivo da seleção, porque agora eu não prejudico time nenhum, não estou tirando você de lugar nenhum. E eu aceitei. Foi uma experiência legal, porque eu pude viajar bastante pelo Brasil, conhecer o norte, viajei por várias clínicas, tudo foi muito legal. Aí quando acabou, eu saí da seleção em 2007, aí em 2008 eu fui para Brasília. O Jorge me chamou, eu fiz um contrato de 3 anos e fiquei 3 temporadas em Brasília. Foi meu clube de menor período de duração. 3 anos que eu cumpri o contrato lá e conquistamos algumas coisas legais. A primeira Liga das Américas de clube a gente ganhou em 2009 lá no México. Nenhum clube brasileiro ainda tinha ganho esse título. E a gente ganhou num jogo lá em Xalapa, no México, muito legal, contra o Halcones de Xalapa. A gente estava 18 pontos atrás, virou o jogo e ganhou. Foi muito legal. E depois do COC, depois de Brasília, a Liga me convidou para ser o gerente. Aí eu achei legal, achei que estava meio na hora de já ir para outros ares, tudo, né? Falei, legal, gerente técnico da Liga, pô, uma hora. E foi maravilhosa a experiência na Liga. Aí durante a minha trajetória na Liga, eu recebi alguns convites para voltar, não vou falar porque fica chato de falar, mas recebi de times consagrados e tal. Mas eu falei, não, eu fiz um projeto na Liga, eu quero ficar. E depois de 2 anos, Franca me chamou. E aí me chamou para fazer um trabalho de renovação de novo. E aí eu falei, esse projeto, esse me interessa, porque era mais ou menos a mesma coisa que eu tinha feito em Ribeirão, num time igual de Franca. Mas Franca, quando eles me telefonaram, Dr. Calixto, eu falei, não é pegadinha, não, porque eu vou para Franca. Primeiro que Franca nunca tinha ido um técnico que não fosse nascido em Franca. E segundo, que eu era o maior rival de Franca. Isso que eu ia te perguntar, você era muito amado em Franca, né? Você e o Nezinho, né? Nossa. Eu tava pro Nezinho, eu só perdia pro Nezinho. Era mais que eu ganhava do Alex, mas do Nezinho eu não ganhava, não. O Nezinho era o pior. O Nezinho nem o Thiago Leifert conseguiu fazer a torcida aplaudir ele. No jogo das estrelas, o Thiago Leifert era o mestre de cerimônia, e o Nezinho, jogando em Brasília, foi jogar o jogo da estrela em Franca. E aí o Thiago Leifert fez toda aquela pompa e tal, e vamos aplaudir o Nezinho. Raia. Teve um que aplaudiu ele. E foi isso. Aí Franca teve a minha virada de função, né? Porque depois que passou um ano não, eu fiquei 4 anos como técnico. O último ano do Elinho, o Elinho foi lá para jogar, terminar a carreira dele, que eu achei uma coisa super justa. Claro, a história de Franca, que o Elinho tem em Franca. E eu lembro direitinho, né? Acabou o último jogo do Elinho,
o repórter perguntou para mim assim, e agora o Elinho parou de jogar, o que, que ele vai fazer? Eu já tinha conversado várias vezes com o Elinho sobre isso. Eu falei, o Elinho vai dar sequência na carreira no basquete, fora da quadra, em algum setor fora da quadra, com certeza. Né? Aí ele falou assim, mas e se ele quiser ser técnico? Eu falei, ele entra no meu lugar. Porque é óbvio, é a lei da história. Estava na cara que o Elinho ia ser um dia técnico em Franca e seria o cargo mais merecido possível que ele ocupasse. E foi o que aconteceu. A diretoria falou, olha, nós temos uma ideia de inverter as funções, porque o Elinho ficou o primeiro ano sendo gerente. Ele era o supervisor do time. E aí a diretoria me propôs inverter, eu ser o gerente e ele o técnico. Eu achei que estava adequado. Pela minha idade, já estava mais velho, já estava meio pensando em chegar o dia de parar. E essa função de supervisão, eu acho que ela é mais adequada para uma pessoa mais velha, que já rodou mais, e o cargo de técnico para um cara mais jovem, com mais vigor e modernidade. Certeza. E aí aceitei e tô nisso até hoje. Então, Muito bom. História, eu queria publicamente, já fiz isso várias vezes pessoalmente, mas agradecer o seu apoio, que foi constante durante todos esses anos, e o Medalha, que teve uma participação muito grande, não só me convidando para ser professor da USP, mas também me convidando para eu ir para a seleção brasileira. Não vou esquecer nunca, eu tinha, é um fato pessoal, mas para mim foi marcante, porque eu era técnico das categorias de base da CBB, já estava na base. E aí ele me chamou, eu fiquei 2 anos tentando mudar de casa, eu morava num apartamento em São Paulo e queria comprar uma casa. E aí, depois de 2 anos, a gente conseguiu fazer um negócio. Naquela época era fácil fazer negócio. Naquela época a inflação era 80% ao mês. Era muito fácil fazer negócio, né? Então eu vendi o apartamento, comprei a casa e fui para casa na primeira noite que eu ia ficar na casa. Eu e minha esposa, a gente estava tudo feliz de ter conquistado. Aí o Medalha me telefone falando que o Ari me chamou para um jantar para conversar. Aí eu falei, putz, vou ter que ir, né? O Ari Vidal me chamando. Falei, Pô. E foi quando ele me convidou para ser o assistente ali na fase de treinamento da seleção de 87, que eu dirigiria juvenil, para eu ganhar experiência e dali para frente deslanchou aí minha carreira. Então, antes a gente falar da seleção, Lula, deixa eu só fazer uns registros aqui. Olha, que o Osso está aqui, o Edu Zanoli te mandou um abração. O Júlio Malfi, que diz que te deu muito trabalho lá na Hebraica. Nada. O Arthur, que foi teu jogador em Brasília, né? Então tem esse pessoal bacana aqui. E aí, deixa eu... Tem uma história legal para contar de alguns aí também. Né? Opa, vamos devagar aí. Deixa... Só um negócio interessante, né? Eu indiretamente participei dessa ida para Franca, né? Não sei se você está lembrado, a gente estava indo para um jogo em São José dos Campos, você era gerente da Liga, tocou teu telefone no carro. E você disfarçadamente, tá. E eu lembro que quando você desligou, eu falei, aí, hein, Lula, tá indo para Franca, hein? Foi isso mesmo. Foi na marginal ali, a marginal. Exatamente. Então, Lulão, vamos falar um pouquinho de seleção, né? Você disputou um Mundial, mas as tuas maiores conquistas na seleção foram nos Pan-Americanos, né? Você é tricampeão pan-americano, é isso? É bicampeão, né? Bicampeão, desculpa. O Winnipeg era o Ari. Eu fui em 2003, 2007. Eu acho assim, na seleção, Dante, seleção é um negócio de momento, é muito difícil e, assim, naquela época a psicose era a vaga olímpica. Então, todo o resto ficou meio... não deram muito valor, né? Eu fui bicampeão sul-americano, bicampeão pan-americano e a gente ganhou a Copa América, que a Copa América é a competição mais difícil que eu joguei no basquete, Copa América. Pelo formato da disputa é muito difícil. E a gente ganhou em 2005 da Argentina, né? O Leandrinho, eu lembro que ele arrebentou nesse dia, o Sérgio Hernanes era o técnico da Argentina, a gente ganhou. Mas a gente teve participação em 2003 no Pré-Olímpico de Porto Rico. Eu achei boa a participação e quase que a gente classificou com um time jovem, porque naquela época os jogadores que hoje são consagrados, como Thiago Splitter, Nenê, Leandrinho,
Marcelinho Huertas, tudo estavam começando, mas a Tudo geração moleque. Giovanoni, tudo começando. E a gente só perdeu, porque a gente perdeu um jogo do Canadá, a gente não perdeu do Canadá, a gente perdeu do Steve Nash, porque ele arrebentou com o jogo. Quer dizer, se ele não tivesse ali, o resultado do jogo ia ser outro e provavelmente a gente conseguiria uma vaga. A gente perdeu. Depois, em 2007 já foi mais turbulento, porque o Mundial de 2006, a participação nossa não foi boa, a gente saiu na primeira fase. E isso aí machucou muito, porque o clima naquela época era muito difícil. Tudo era culpa da CBB. Né? Se fosse hoje o coronavírus, era culpa da CBB. Subiu o dólar, é culpa da CBB. Choveu, é culpa da CBB. Tudo era culpa da CBB. Então, foi uma época muito dura de trabalhar, com algumas resistências de atender convocação. Foi muito difícil, mas isso não tem nada a ver com o resultado. O resultado esportivo foi esse. Eu fiquei 5 anos, os 2 pré-olímpicos que a gente não conseguiu a classificação. Em 2007, a gente perdeu da Argentina, um jogo bem disputado ali, acabou acho que 11 pontos no final. Tivemos a chance de ganhar, mas não ganhamos, perdemos, não conseguiu a vaga. Aí a minha saída foi tranquila, porque demorou 5 minutos de conversa com o Grego, eu falei, Grego, nem eu posso continuar, não quero continuar também, já acabou minha etapa, e nem você pode continuar comigo. Fiquei 5 anos, 2 pré-olímpicos, não conseguiu a vaga. Aí ficamos 2 horas conversando, que foi quando ele falou que ele ia trazer um técnico estrangeiro. Eu falei, olha, é uma coisa que nunca foi feita antes, né? Vai ter, assim, uma turbulência muito grande. Eu falei, se você quer realmente fazer isso, então traz um técnico acima de qualquer suspeita. E na época, falei, o Rubem Manhano é um técnico, né, argentino, conhece melhor o basquete brasileiro e está aí consagrado pelos títulos que conquistou. Só que na época o Manhano estava na Itália e estava difícil de tirá-lo de lá. Então ele fez a opção do Moncho Monsalvo, que veio, deu uma colaborada pelo espírito dele de técnico, mas o Moncho, ele estava numa situação já de aposentado, ele já não era técnico ativo. Ele era um cara super conhecedor do basquete, uma vivência, um cara incrível. Ele teve um respeito muito grande comigo, e eu com ele, porque eu tive respeito com o cargo da seleção, isso eu me orgulho disso, sabe? No meio da turbulência de crítica, eu não tirei pedra em ninguém, não critiquei a CBB, não apontei dedo para jogador nenhum, e assumi a responsabilidade. Se eu sou o técnico e quero criticar, tem que criticar o técnico. Não teve problema, não. E ele veio, eu contei tudo o que eu fiz, falei, ó, Moncho, eu fiz isso, eu me coloquei à disposição, falei pro Grego, se puder conversar, conversei com ele, falei, foi o que a gente fez, historiei para ele entender a seleção, e ele foi muito respeitoso, tocou o trabalho dele. Depois veio o Manhano, 5 anos, já foi uma época maior aí, o Brasil voltou para a Olimpíada. Para a Olimpíada. Eu só quero mostrar assim, não é questão de desculpa, mas eu gostaria que, eu estou falando por mim, porque nem tenho mais nada, nenhuma pretensão de seleção. O técnico estrangeiro tem seu mérito? Claro que tem. Mas vamos lá na circunstância. A seleção voltou ganhando uma Copa América que os Estados Unidos não estavam jogando. Se os Estados Unidos estivessem jogando, também não ia classificar, que foi o que aconteceu das outras vezes. Os outros 2 pré-olímpicos eram 2 vagas para a América e, obviamente, uma era dos Estados Unidos, porque nas 2 vezes os Estados Unidos não ganhou o Mundial anterior, que era o sistema de classificação. É verdade. Então, teve que jogar o pré-olímpico. E as 2 foram, e pegou a época da seleção dourada da Argentina num momento espetacular. Um nível fantástico, exatamente. Nobre, mas é isso aí. Filone, Escola, foi isso aí. Então, Lula, ó, tá muito sério esse papo aqui, viu? Quem te conhece... Posso contar a história do Arthur? Peraí, deixa eu contar. Antes disso, o Lula é um tremendo contador de história, tá, gente? É um cara que a gente senta numa mesa para tomar um café ou uma cerveja e o negócio vai longe. Então, ó, você vai contar a história do Arthur e depois você vai contar aquela história de Joinville, que você falou no começo, para o pessoal saber. Um grande amigo seu que eu conheço, né? Então vamos lá. Começa com a do Arthur. Aí, Arthur, é mais sério. O Arthur vai te entregar, hein? Não, aliás, o Lula vai te entregar, hein, Arthur? O Alex tinha ido para a NBA, né?
E aí o Chaim me chamou e falou assim, bom, agora a gente tem que contratar um jogador aí pro lugar do Alex. Aí eu falei, Chaim, eu acho que ele não vai contratar, não. Eu vou colocar um garoto aí no lugar dele. Ele falou, quem que você vai colocar? Eu falei, o Arthur. Eu falei, quem que é Arthur? Eu falei, Arthur, é jogador nosso, do juvenil aí, trabalha na base nossa. Eu vou colocar ele é bom jogador, arremessa bem. Ele nem sabia quem era o Arthur. Ele falou, então coloque esse Arthur aqui, jeitão do Chaim. E aí, com esse aval, eu coloquei e aí deu no que deu. Quer dizer, o Arthur, eu falava para ele, Arthur, se eu tiver que filmar um jogador para mostrar o gesto do arremesso, eu filmo você. Cara, eu nunca vi uma mecânica de arremesso igual a do Arthur. Certo? Não é à toa que ele mete bola, né? Porque Claro. a mecânica dele era perfeita, um gesto super elegante e uma pessoa espetacular, do qual me orgulho de ser amigo dele até hoje. Que Era essa a beleza. história do Arthur. Ô, Arthur, então não foi tão ruim assim, né? Eu pensei que ele ia contar algum podre teu aí, mas tudo bem, vai, vamos lá. Então, Lula, em 1982, tem muita gente que tá aí que acho que não era nem nascida, né? Em 1982, e um detalhe, né, antes dessa história. Nós fizemos parte dos primeiros anos da Abrasteba, Associação Brasileira de Técnicos de Basquete, que foi criada pelo Dailton. Eu e o Lula, como estávamos na faculdade, a gente acompanhou o Dailton o tempo todo, depois veio o Mortari, né, como presidente, ficamos com ele, aí eu virei presidente, mas a gente sempre junto, né? E a Abrasteba, ela realizava clínicas espetaculares. Em 1979 fizemos uma na USP, que nós trouxemos o Mirko Novozel, técnico da Iugoslávia, o Dan Peterson, né? Eu acho que o Cláudio Mortari, se não me engano, tinha os nossos brasileiros também. E foi tremenda, a clínica foi espetacular. E aí em 82, nós fizemos uma em Joinville, que o técnico internacional convidado era o Lu Carniceca. Lembra disso, Lula? Sim. Lu Carniceca, que era técnico da Universidade de St. John's, que também era um cara na época. E aí vamos todo mundo para Joinville, né? Uma turma lá, eu, Lula, Tácito, Colim, falecido Colim, Celção. Quer dizer, uma turminha meio, meio da pesada, né? E aí eu deixo com o Lula, vai, ele conta a história, porque ninguém é melhor que ele para contar essa história. A gente era diretor do Brasteba. O maior orgulho, imagina, o presidente da Brasteba, o professor do Dailton. Nós, assim, o Dailton era o bambambam do basquete, técnico do Corinthians, da seleção brasileira. O maior orgulho de ser aluno e assistente do Dailton era uma coisa maravilhosa. E aí o Dante, com o espírito de colaboração, né? Nós estávamos já tudo hotel reservado e tal. Aí o Dante chegou e falou assim, olha, a Brasteba não tem muito dinheiro e a gente podia ajudar a Brasteba, em vez de ficar no hotel, a gente fica num alojamento, no ginásio. O que vocês acham? Junto com todo mundo. Junto com todo mundo. Eu falei, tudo bem, vamos embora, não estou nem aí, vamos lá, vamos para o alojamento. Né? Aí fomos para o alojamento, debaixo da arquibancada, sabe aqueles alojamentos assim que quando você levanta o degrau do ginásio está aqui na sua cabeça. Quem dorme no beliche de cima se lasca, né? Aí, bom, beleza, não tem problema, aquela muvuca e tal. Primeira noite, chegamos, arrumamos nossas coisas, dormimos, tranquilo. 4 horas da manhã, eu falei, o que é isso? Tá vendo cair no ginásio aqui? Barulho. Era um ponto inicial de ônibus na calçada do ginásio. Então, eu falei, muito legal, viu? A sua ideia foi maravilhosa. Todos os dias, além de trabalhar até meia-noite, que a gente rodava mimeógrafo, lembra? Ninguém sabe. Montava apostila no braço. Isso, eu lembro, montava as folhas, apostila de 80 páginas lá, nossa senhora. Aí agradeci. A Rosana, nossa secretária, né? Todo dia às 4 horas da manhã, não precisava nem colocar despertador. Porque naquele tempo não tinha celular, era despertador, mas não precisava. O ônibus já ligava o motor, você pulava na cama 3 metros, assim. Foi uma grande ideia, gente. Gostei muito. Mas foi, tá vendo só? Pelo menos a gente lembra, né? Agora, tem uma outra que não foi culpa minha, também em Joinville, que eu acho legal o pessoal saber, né?
que a gente passou por um momento muito delicado de possibilidade de fim do mundo. E lá em Foi nesse Joinville, alojamento aí. Aí foi era o no mesmo último, alojamento. era o último dia, acabou a tarde a coisa, e a gente terminou, trabalhamos pra caramba, estavam tudo contente, e nós íamos tomar uma cerveja, né? À noite, para comemorar o fim do curso, estava tudo certo. E no ginásio, quando a gente estava tomando banho para sair, a gente percebeu que tinha algum evento, porque estava lotando, assim, você escuta, né, o povo sentando, estava lotado, né? E quando a gente terminou de tomar banho, tudo preparado para tomar uma cerveja, nós fomos sair naquela trempa de gente. Quando a gente saiu do túnel, assim, do vestiário para entrar, o ginásio tinha uma missa lá, tinha uma pregação de igreja. Um culto. E aí o pastor lá pegou e falou assim, e amanhã vai acabar o mundo. Aí eu virei para os caras e falei, ó, então vamos correr para tomar essa cerveja, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Eu falei muito alto, depois eu me arrependi, porque eu falei, né, pra ele. Eu assustei com o cara, pô, tô saindo, ele fala que o mundo vai acabar, avisa assim, de repente. Falei, então vamos tomar logo essa cerveja aí, senão vai acabar. Aí o Tássio tá lembrando do prato do almoço que demorava 50 minutos. Nossa Senhora. E do cheeseburger com queijo, né? Porque tinha que, lá a gente pedia cheeseburger, tinha que ser cheeseburger com queijo, porque só cheeseburger não era normal. Aí ele Mas, gente, era só a carne. mas ó, pessoal, essas coisas é que ficam, né? Pô, é muito legal isso aí. Eu acho que esse ambiente nosso aí do esporte é um ambiente muito bacana. Enfim, só boas lembranças. Clínica, eu não lembro. Teve uma clínica que veio o Pepe Lasso, o pai do Pablo Lasso. Foi aqui em São Paulo também. Essa acho que foi no Ibirapuera. Acho que foi no Ibirapuera, exatamente. Eu e o Guerrinha, nós fomos quando a gente foi em 2014, eu e o Guerrinha fomos para a Espanha. E nós fomos visitar o Pepe Lasso. Ele estava mais velhinho, dando treino sentado na cadeira, estava firme lá. Nessa clínica aí também teve uma história legal, não sei se você vai lembrar, quando terminou nós levamos, né, o staff para comer lá no Fogo de Chão. Fogo de Chão, eu lembro. Isso, aí sentamos lá na mesa, então tava o Pepe Lasso, a esposa dele, né? Que ano que foi isso, gente? Puta, não vou lembrar, Lula, acho que foi 85, 86. Esse ano realmente eu não lembro. E aí, sabe como é que é, né? Rodízio, e esse pessoal, né, da Europa, eles não estão acostumados a comer tanta carne, né? Eu lembro que a esposa do Pepe uma hora virou e falou assim, pelo amor de Deus, manda de parar passar carne que não aguento mais. Lá no Fogo de Chão, né? Eu lembro que você vê como se conseguia trazer técnico renomadíssimo. Pois é, nossa. E teve em 91, né, o Medalha vai lembrar, teve aquela clínica que nós fizemos na USP, que veio o Jack Ramsay, o Bill Walton e o Calvin Murphy. Aí, ó. Foi uma clínica da NBA em 91, foi lá no CPUSP, né, que foi o Medalha que eu lembro que eu trabalhei também, fui um dos tradutores e tal. Então a gente fazia uns trabalhos muito bons, né, quer dizer, a gente trazia esse pessoal e colocava 200, 300 pessoas tranquilamente na clínica, né, Lula? E era a época de promoção bem mais difícil. E eu lembro que o Medalha, ele deu uma dica pra gente que a gente usou, que tinha aquele movimento de solidariedade olímpica. Isso. A gente conseguiu $10 mil para poder... Isso. E eu lembro que outra história legal desses $10 mil, né? Eu fui buscar no Rio de Janeiro esse dinheiro, na CBB. E eu lembro que eu recebi um cheque de $10 mil. Aí eu saí da CBB... No Rio de Janeiro. Meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu lembro até que nós tivemos que trocar esse dinheiro num banco, né? Tinha que trocar e tal, mas... Nossa, foi um sufoco. Meu. $10 mil no Rio de Janeiro. É isso aí. Então, Lula, nós temos mais 10 minutinhos ainda. Vamos falar um pouquinho das nossas estatísticas, né? Deixa eu mostrar de novo para o pessoal, para quem não conhece. O Tácito, ele fez a estatística que o Círio foi campeão mundial em 79, né? Ele que coordenou. E aí em 81, eu e o Lula, a gente coordenava o curso técnico de basquete lá da USP e tinha uma turma muito bacana. Aliás, aquela turma lá rendeu frutos fantásticos, né, Lula? A gente tinha muita gente boa naquele curso.
E aí surgiu o Campeonato Mundial Interclubes novamente, o Círio que programou, que organizou, e aí eles nos convidaram para fazer a estatística e a gente envolveu todo o pessoal do nosso curso, né? E só um detalhe, na época a estatística era feita tudo com papelzinho, não tinha computador, né? Então eu vou mostrar aqui, aí o Lula vai contar para vocês como é que funcionava a estatística naquela época. Esse aqui é o livro que eu montei, ó. Então só para vocês terem uma ideia, ó, a gente tinha um mapa de arremesso. Essa linha aqui que parece a de 3, fomos nós que inventamos, tá? Nós dividimos a quadra em alguns setores e a gente colocava no relatório final os arremessos por setor, tá ok? E aí a gente ia para uma salinha, aí, eu vou deixar para o Lula contar. E aí a gente apresentava um relatório desse tipo. Tá vendo essa letra bonitinha aqui, gente? É do Tácito, viu? Ele era o nosso escriba, ele que cuidava de tudo. E aí a gente tinha uma tabelinha de porcentagem para calcular arremesso. Então, cantava, de um lado tinha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 1, 2, 3, 4, então. O cara acertou uma em 4, então tinha lá 25%. Acertou 7 em 12, tinha lá não sei quantos por cento. Quer dizer, gente, não tinha... dava tudo na hora. A gente tudo conseguiu a estatística 3 minutos antes de terminar o tempo de intervalo. Naquela época o intervalo era de 10 minutos. Exato. Em 7 minutos a gente fechava. Tem que lembrar que naquela época era tecnologia de ponta, né? Ponta de dedo, porque eram 18 pessoas catando os dados. Eram 18 anotadores. 9 para um time e 9 para o outro. Eu, o Dante e o Tácito, a gente ia para a salinha do Ibirapuera. O Tácito escrevia, eu e o Dante. Um cantava o número, o outro cantava a porcentagem. O Tácito ia escrevendo com aquela letra dele que é melhor do que a de computador. E a Rosana datilografando o relatório final, né? Relatório final. E saía tudo certinho, cara. Sem computador, mas saía com uma precisão incrível. Eu acho que é bacana, porque você vê hoje, com 2 estatísticas, eles fazem o levantamento da estatística do NBB. A gente trabalhava com quantos mesmo na quadra, Lula? 18. Cada um marcava um negócio, arremesso do time A, arremesso do time B. Aí, pensa bem, gente. Eu e o Lula, a gente que está em coordenação, quando acabava, a gente passava, fazia um arrastão, né? Catava um papelzinho na mão de todo mundo e levava para a salinha, e isso eles já estavam com o papel do segundo tempo. Se não desse tempo da gente terminar, os caras já começavam. Quer dizer, era uma verdadeira loucura, né? Então, só para vocês... 9 páginas para cada time, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu estou aqui só para o pessoal se situar, né? Nesse Mundial, o cestinha foi o Rock Smith. Sim. Que depois foi Santa Kilda da Austrália. E que depois ele fez uma carreira brilhante aqui no Brasil, né, Lula? Então, nessa época, né, as equipes eram o Guayqueres de Porto Rico, né, o Guayqueres, a Clemson University, o Santa Kilda, um time da China, um time do Senegal, o Maccabi, olha só que nível, Real Madrid. E Ibirapuera lotado, né, gente? Olha só, quem conhece um pouquinho de basquete, olha o time do Real Madrid que foi, e o Círio, lógico, olha o time do Real Madrid que foi campeão. Wayne Brabender, Fernando Romay, o Llorente, o Fernando Martin, que depois faleceu, né, num acidente, o Corbalan e o Delibazic. Era só fraco isso. O time, né? Só isso. E no Círio, evidentemente, um baita time, né? Deixa eu pegar aqui para fazer o Dodge, Paulinho, Sayane, Carioquinha, o Larry, Marquinhos, Mauri, Marcel, Paulinho Vilas Boas, o Fogens, o Oscar e o Luizão. E Franca, tem Franca também aqui, ó. O Gilson, Carlão, Chuí, Totô, Hélio Rubens, Fausto, Guerrinha, Vagnão, Silvio. Olha, gente, que loucura que era isso aqui, pô. Olha que loucura que era esse negócio. O nível de campeonato, o nível de campeonatos que eram feitos aqui no Brasil, né, Lula? E fora isso, tinha as famosas Copas Governador do Estado, né?
Você lembra Governador do disso? estado. Eram os times do interior e da capital junto, jogando no Ibirapuera, e Ibirapuera lotado. Ibirapuera, Ah, lotação de mil e os times pessoas. que vinham de fora. Teve um ano que veio a seleção da Rússia e a seleção da Iugoslávia. É. Então, Lula, Deixa eu só putz, contar olha, uma história do medalha que ia ficando para trás. opa, melhor jeito de terminar esse papo é essa história com medalha, Olha o pô. que o medalha me fez passar. Seleção brasileira, ele era o assistente do Ari, eu era o assistente dele. Aí nós fomos, naquela época, ia em casa de vídeo para. Editava naquelas fitonas videocassete, sabe? Aquelas grandona. Aí o medalha precisava comprar uma fita para poder editar vídeo. Eu falei, vamos lá, medalha. Fomos eu e ele. Aí ele pegou as fitas lá, comprou não sei quanto, estava cheio de pacote, e largando a carteira dele em cima da mesa assim, eu peguei e falei, vou ajudar o medalha, né? Peguei a carteira dele, falei, eu levo a carteira e ele leva as fitas. E fomos andando de volta pro hotel, estamos andando a pé. Aí chegando perto do hotel, eu falei, medalha, toma aí tua carteira, né? Ele falou assim, minha carteira? Minha carteira é comigo. Eu falei, como assim? Não é tua essa carteira? Ele falou, não. Eu falei, roubei a carteira. Eu roubei a carteira em cima do balcão, velho. Aí voltando lá, o cara tava esperando. Falei, não, a gente achou mesmo que por engano tava esperando você voltar. Ainda bem que você não foi na polícia, né? Eu falei, pô, mas se eu te ajudar, olha a fria que eu entrei, velho. Roubei uma. Você vê quando a gente faz as coisas na boa, né? Peguei na maior cara de pau, velho. Pelo amor de Deus. Pô, gente, olha, eu vou te contar, viu? Não dá. Em 1 hora e 50 minutos não dá para conversar com o Lula. Tem muita história. Aliás, as melhores histórias são aquelas que a gente sempre compartilhou numa mesa com cerveja, né, Lula? Pode falar palavrão também. Pode, é lógico, pode falar palavrão. Aí o medalha, ó, e eu levando a culpa, ó. Mas olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tem, eu acho que o esporte, né? Isso eu já ouvi muito, várias pessoas. Os resultados é o que menos fica no esporte, né? Porque o resultado você, tudo bem, claro que não é que você esqueça, mas ele passa, acaba às vezes se perdendo no tempo, né? Mas acho que a melhor coisa do esporte são as amizades que a gente deixa, né, Lula? Que a gente tem. E graças a Deus a gente conseguiu montar um ciclo de amizades com pessoas espetaculares, né? Então não dá, eu não consigo falar de amizade sem falar no Tácito, que foi meu grande parceiro, sem falar no Medalha, que foi o cara que nos ajudou muito, né, Lula? O cara foi, enfim, o Medalha é um cara que a gente tem o maior respeito. A gente ter convivido com o Dailton, né? Olha só que privilégio, né? E essa amizade que eu tenho com o Lula é uma coisa assim que extrapola, né? Acho que talvez nem irmãos tenham esse tipo de relacionamento, né? Apesar de a gente estar distante, a gente já fez muita coisa junto. Aliás, eu estou tentando convencer o Lula a escrever um novo livro comigo, né? Tá difícil, pô. Mas tá também eu tenho que assim, ó, ele me manda um artigo e fala assim, ó, eu escrevi aí, vê se dá para completar. Já tem tudo, velho. Eu vou colocar o quê? Não tem nada para colocar. Já tá maravilhoso. E eu só queria te completar, Dante, que eu acho que esse negócio que você falou é isso mesmo. Sabe por quê? Eu acho que é assim, ó, medalha, troféu, esses títulos que a gente ganha, ficam na prateleira. E as amizades ficam no coração. Por isso que a gente não esquece. É isso aí, é isso mesmo, Lula. Por isso que eu fiz questão de te convidar, né, para a gente bater esse papo, até para o pessoal conhecer um pouco dessa nossa história. A gente eu estou ficando preocupado, Lula, que nós já estamos virando história do basquete. Nossa, já estou na terceira prorrogação já. Pelo amor de Deus, viu? De vez em quando eu me surpreendo falando assim, na minha época, puta, quando você começa a falar na minha época, é porque o negócio já era. Então, Lulão, puta, olha, muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração, você é um cara muito especial. E assim como outros que eu já citei, né, Tácito, Medalha e muita gente aí, mas é muito importante a gente continuar tendo esse tipo de relacionamento, né? E antes de terminar, eu vou te dar a palavra final, eu só queria relembrar que amanhã, às 11 horas, o papo vai ser com o Fausto. Então, grande armador, um cara que hoje está desenvolvendo um projeto maravilhoso,
o Instituto Fausto Gianecchini, né, no interior, lá em Ribeirão, em Franca, em Olímpia, atendendo milhares de crianças, gente, uma coisa fantástica. Então, quem puder acompanhar, né, pelo Instagram do Vivo Basquete, acompanhe que eu acho que vai ser legal. Lulão, a bola está com você, que eu não quero que corte essa... Daqui a pouquinho vai cortar, mas eu não quero que corte sem antes você mandar uma mensagem aí e encerrar, tá bom? Não, beleza, Dante. Ó, não tem palavra para te agradecer por tudo que você falou. A recíproca é verdadeira também. Você sabe o quanto que eu gosto de você. E eu acho que é legal também esse tributo público que a gente pode fazer, porque são pessoas que nos ajudaram a crescer, assim como a gente ajuda outros. Eu acho que é assim que o ciclo da vida se renova. A gente é ajudado numa determinada época e depois pode ajudar alguém também a subir. Então, só tenho para te agradecer e agradecer todos que acompanharam aí, pessoas muito queridas e que tiveram a paciência de ficar escutando o nosso papo de amigo aqui. Obrigado, viu, Dante? Um beijo. Ó, vai ficar 24 horas ainda no Instagram. Se alguém não viu, se vocês puderem avisar que alguém queira ver, fica 24 horas ainda no Instagramzinho lá. Dá Se para alguém tiver assistir, de tá bom? castigo, você põe para assistir. Gente, obrigado, Lulão. Ó, Valeu, Dante. Um abraço. Sempre. Grande abraço. Pessoal, brigadão por tudo aí. E ó, amanhã 11 horas tem o Fausto, hein? Não percam que vai ser muito legal. Abração para todos aí. Tchau.